Sejam bem-vindos. Eu sou Manuela Bittar, sou instrutora e voluntária da Nova Acrópole e hoje vamos falar sobre Gilgamesh e a busca pela eternidade. Gilgamesh foi um rei da cidade de Uruk, da antiga civilização suméria, uma civilização que ocupou a região da Mesopotâmia, e ele teria reinado no 3º milênio antes de Cristo. Depois veio a se tornar protagonista de um mito que ficou muito conhecido em todo o mundo, o mito de Gilgamesh, que veio a se tornar conhecido por diversos fatores. Então, um dos fatores que eu gostaria de destacar é que o registro mais antigo de uma epopeia que chegou até os nossos dias de hoje corresponde justamente ao mito de Gilgamesh. Ele foi descoberto no ano de 1850, quando estavam sendo realizadas escavações na região de Nínive, que pertencia à antiga Assíria, que atualmente corresponde ao Iraque. Então, 2 estudiosos ingleses escavavam a região e encontraram a Biblioteca de Nínive, que teria sido construída pelo rei Assurbanipal, da antiga Assíria. Então, nessa biblioteca foram encontradas milhares de tabuetas de argila em escrita cuneiforme. Dentre essas tabuetas estava o mito de Gilgamesh. Posteriormente, foram realizadas novas escavações, agora na região da Suméria e da Acádia, e foram sendo encontradas versões ainda mais antigas desse mito, sendo que o registro mais antigo foi datado do 2º milênio antes de Cristo. Embora muito antigo, esse mito continua muito atual e de grande valor para a nossa civilização atual, porque vai falar da história da humanidade, vai falar da busca da eternidade como parte desse grande processo de evolução humana. Por meio de Gilgamesh, poderemos compreender o esforço que a natureza faz para ajudar o ser humano a sair do patamar de homem comum e poder alcançar a tão sonhada eternidade. No nosso encontro de hoje, eu vou iniciar trazendo alguns ensinamentos sobre o processo de evolução humana à luz da filosofia e depois tentaremos compreender esse processo de evolução humana por meio do mito de Gilgamesh. Então, relembrando que o mito tem diversas possibilidades de interpretação, são diversas as chaves simbólicas de interpretação de um mito, e o que eu vou trazer é uma interpretação filosófica, uma possibilidade de interpretação. Se pararmos para observar a natureza, veremos que a busca da eternidade é parte inerente do processo de evolução de todos os seres. Os animais, as plantas, buscam corpos cada vez mais perfeitos para poderem sobreviver, para poderem se adaptar ao meio externo, ao meio em que vivem. A própria ciência nos demonstra esse processo de evolução das formas. Os organismos partem de seres unicelulares, vindo depois a formar organismos complexos, multicelulares. Os processos de reprodução também se aprimoram, se tornam mais eficientes para fazer com que a espécie possa perdurar mais ao longo do tempo. O que a filosofia vai nos dizer é que há uma essência espiritual mais eterna, que quer se expressar através desses corpos físicos e que, se consegue se expressar, os seres se realizam. Então, o processo de evolução das formas teria como objetivo buscar formas cada vez mais perfeitas para expressar essa essência espiritual, essa essência mais eterna. Então, é como se existisse uma grande dualidade na natureza: céu e terra, espírito e matéria. E a matéria teria como finalidade expressar o espírito. Se pararmos, por exemplo, para observar uma planta, veremos que ela busca expressar ideias mais superiores, ideias mais eternas, por exemplo, através das suas flores. Então é como se a ideia da beleza, uma ideia arquetípica, estivesse se expressando através dessas flores. Mas quando a flor murcha, essa ideia se recolhe e vai novamente se expressar através de uma nova flor.
Se pararmos para observar também os animais, veremos que eles vivem em harmonia com a natureza. Eles vivem em equilíbrio. Então a gente não vê um animal agredindo o outro para ofender o outro. Um animal agride o outro para se proteger, ou talvez para sobreviver, buscando alimento. Então, quando o animal consegue expressar essa ideia mais elevada, eles se realizam. Então, é como se existisse um grande plano da natureza e inteligências que vão atuando nesse plano, para que os seres possam perceber o caminho que devem seguir e possam, assim, crescer e se desenvolver. E o ser humano também faz parte da natureza. Então, também está sujeito a esse plano de evolução, a essas inteligências. Mas o ser humano tem um atributo que lhe é muito próprio, que é a mente. Ele tem o livre-arbítrio, o poder de escolha. E ele vai poder, então, escolher trilhar esse plano de evolução dos seres, de evolução do ser humano, ou ele pode escolher trilhar caminhos paralelos, divergentes desse plano de evolução, que vão fazer com que ele paralise nesse processo de aprendizagem. Esse poder de escolha é muito bem retratado por um filósofo renascentista chamado Pico della Mirandola, num discurso da dignidade do homem, que é um de seus textos, em que ele diz que o ser humano está ali entre céu e terra, de forma que ele pode escolher ser tão celeste quanto os anjos, ou tão terreno quanto os animais. A ele cabe esse poder de escolha. Se ele escolhe trilhar esse caminho celeste, ele vai conseguir expressar sua essência divina através da matéria, vai unir céu e terra, e assim vai se tornar um indivíduo completo, aquele que não se divide. Vai se realizar, vai ser plenamente feliz. Mas, na maioria das vezes, a gente desconhece esse caminho espiritual. E aí tendemos a projetar a busca da eternidade nas coisas, no mundo material, nesse mundo transitório. Embora a gente possa alcançar sucesso nessas conquistas materiais, provavelmente sempre sentiremos aquele vazio. É um espaço precisando ser ocupado pela nossa essência mais eterna. Então, estaremos com essas conquistas materiais, mas sempre com aquela sensação de que falta alguma coisa, porque estamos incompletos, porque ainda não conseguimos construir a ponte entre a matéria e o espírito. Então, o que veremos através de Gilgamesh é justamente essa saga humana, de adormecimento na matéria, de apego ao mundo transitório. E ele vai nos trazer um conhecimento sobre o que seria a verdadeira eternidade. Então, veremos agora o mito de Gilgamesh. O que eu vou trazer aqui são as principais partes desse mito. Então, é um mito muito rico em simbolismos e não é o nosso objetivo nesse encontro tratar de todos eles. Então, eu vou trazer as principais partes para que a gente possa compreender todo esse processo do ser humano, até chegar a despertar para a eternidade. Gilgamesh era um rei da antiga cidade de Uruk e tinha a sua natureza formada por 2/3 divina e 1/3 humana. Na sua criação, os deuses lhe conferiram diversos poderes. Então, ele tinha poderes divinos. Então, poderia ajudar o ser humano a despertar esses poderes dentro de si mesmo. Ocorre que a sua natureza era 2/3 divina e 1/3 humana. Então, é como se ele estivesse um pouco separado da humanidade, distante da humanidade. Não compreendia mais as dificuldades da humanidade, a linguagem terrena que seu povo falava. E ele queria trazer uma linguagem espiritual para conduzir o ser humano em direção à luz. Mas começou a ser muito mal compreendido pelo seu povo. Então, ele queria construir muralhas em torno de toda a Uruk, construir um grande templo dedicado aos deuses e queria envolver todo o seu povo nessas grandes obras, nessas grandiosidades. Mas o seu povo não compreendia essa linguagem e começou a se sentir explorado, se sentir subjugado. Gilgamesh costumava dizer que em uma união
entre um esposo e uma esposa, primeiro se devia procurar o rei e depois o esposo. Então, o primeiro a se unir à noiva era o rei. Depois a noiva poderia se unir ao noivo. Então, a gente pode entender isso como uma alegoria, que traz a ideia de que as relações humanas poderiam ser construídas à luz de ideias mais elevadas, para que pudessem ser mais sólidas, mais duradouras. O rei representaria essa ideia mais elevada dentro de um Estado, o mais sábio, a ideia do amor, da justiça. E as relações que são construídas à luz dessa ideia tendem a ser muito mais duradouras. Mas o povo não compreendia essa linguagem e vivia a se lamentar, dizendo que um rei, que deveria ser um bom pastor para o seu povo, acabava subjugando o seu povo. E os deuses ouvem o lamento do povo de Uruk e decidem então criar um gigante à altura de Gilgamesh, que pudesse se unir a ele e os dois juntos deixassem o povo de Uruk em paz. E assim fizeram. Criaram Enkidu, um selvagem à altura de Gilgamesh. Enkidu seria uma personalidade que os deuses enviaram para Gilgamesh poder fazer suas experiências aqui na Terra, compreender o drama humano e, compreendendo esse drama, a partir daí poder ensinar o seu povo, a partir desse patamar. Então seria uma forma de aproximar Gilgamesh da linguagem terrena, para que a partir daí ele pudesse conduzir os seres humanos. Enkidu nasce como um selvagem, representando essa fase inicial da vida do ser humano, e que estão em pleno desenvolvimento a vida física, o energético e as emoções. Então, se a gente pensa numa criança, uma criança precisa comer, matar sua sede e brincar, se divertir. Então, estão muito presentes esses três aspectos, físico, energético e emocional. Posteriormente, Enkidu tem um encontro com uma rameira, que é uma servidora do templo de Ishtar, o templo do amor. Quando ele encontra essa rameira, ele a toma pelos braços, passa com ela 7 dias e 7 noites, e no 7º dia, depois de satisfeito, ele decide voltar ao campo para encontrar os seus amigos animais. Quando os animais veem Enkidu, fogem. Agora tem medo dele. Enkidu tenta correr atrás, mas já não consegue mais alcançá-los. Perdeu a agilidade nas suas pernas. Então, o encontro com essa rameira representaria o desenvolvimento da mente humana, que é o aspecto próprio do ser humano, que vai diferenciar o ser humano do animal. A partir do momento que esse aspecto se manifesta no homem, ele se diferencia do selvagem. E agora os animais não aceitam mais Enkidu entre eles. Diante disso, a rameira propõe a Enkidu ir até a cidade de Uruk e começa a civilizá-lo. Oferece roupas, oferece o alimento propriamente humano, penteia os seus cabelos e diz a ele que lá na cidade de Uruk havia um rei, um gigante, que cometia muitas injustiças. E Enkidu resolve ir até lá enfrentar Gilgamesh. Um aspecto interessante para destacar é que quando a mente do ser humano começa a se desenvolver, inicialmente se desenvolve como uma mente terrena, voltada para atender às necessidades do mundo material, do mundo físico. Então, a gente diz que é uma mente voltada para baixo, voltada para os nossos próprios interesses. É como se a humanidade atual estivesse vivendo esse momento e o próximo passo no caminho de evolução seria conseguir virar essa mente para cima, para que ela pudesse acessar essas ideias mais elevadas, a ideia do amor, da generosidade, da fraternidade. Como essa mente é uma mente de desejo, a rameira e Enkidu interpretam as condutas de Gilgamesh como injustas. Então Enkidu quer ir até lá enfrentar Gilgamesh. E esse encontro acontece na cidade de Uruk. Os dois têm um grande confronto.
Gilgamesh derruba Enkidu em um só golpe. Quando Enkidu cai, olha para Gilgamesh e reconhece a sua soberania. Gilgamesh olha para Enkidu e imediatamente a raiva que ele sentia se acalma. Enkidu se levanta, os dois se abraçam e se tornam grandes companheiros, grandes irmãos, e estão prontos para viver essa jornada humana aqui na Terra. Uma vez que Enkidu se uniu ao Gilgamesh, os dois estão prontos para viver uma aventura aqui na Terra. Gilgamesh representando essa parte mais eterna, a parte imortal do ser humano. E Enkidu representando a personalidade que possibilitaria a essa essência espiritual ter essas vivências terrenas. Então, o deus Enlil, nesse momento, anuncia a Gilgamesh em um sonho que o seu destino é reinar. O seu destino não é a eternidade. Querendo dizer a Gilgamesh que essa experiência humana, ela iria finalizar, ela não é eterna, mas que a grande missão dele seria ensinar os seres humanos, seria conduzir o seu povo. E quando Gilgamesh conta esse sonho a Enkidu, Enkidu fica entristecido, porque percebe que dessa união entre ele e Gilgamesh, ele representa a parte mortal, então é ele que vai morrer. E então fica oprimido e demonstra isso a Gilgamesh. E Gilgamesh diz para Enkidu assim: Enkidu, nós ainda estamos vivos. Temos tempo de deixar o nosso nome gravado na história. Então resolve eternizar a sua fama, mas uma fama aqui na Terra. É como se ele tivesse adormecido na matéria, se apaixonou por essa experiência terrena. E então decide conquistar a floresta de cedros, abater os 7 cedros e matar o monstro Umbaba que havia naquela floresta. Enkidu, quando ouve aquilo, fica preocupado. Fala assim: Gilgamesh, você não conhece esse monstro Umbaba. Quando eu era selvagem e vivia com os animais lá na floresta, eu tive a oportunidade de conhecer esse monstro. Ele é terrível. Ser humano algum já conseguiu enfrentá-lo. Qualquer um que se aproxima daquela floresta é acometido pelo sono, enfraquece. E a floresta é imensa. Ela se estende por 10.000 léguas em todas as direções, como se fossem 50.000 quilômetros em todas as direções. Mas Gilgamesh está decidido. Ele está apaixonado pela sua vida terrena. Ele adormeceu na matéria. E então ele pede a bênção do Deus Sol e a bênção da sua mãe e parte para essa grande empreitada. Juntos percorrem muitas léguas. Chegam até a floresta de cedros. É acometido pela fraqueza, adormece, desperta, consegue abater os 7 cedros, mata o monstro Umbaba. E depois que mata o monstro Umbaba, pega a sua cabeça e oferece aos deuses. Quando ele oferece a cabeça aos deuses, os deuses ficam angustiados. Gilgamesh, o que você fez? Você matou o monstro Umbaba, o guardião da floresta. Então é como se aquela floresta de cedros representasse a natureza. E Gilgamesh querer conquistar essa floresta teria essa ideia dele usar a natureza para fins egoístas, profanar a natureza. Os 7 cedros poderiam representar as 7 leis da natureza. O que a filosofia oriental nos diz é que quando o universo se manifesta através de 7 leis, que estariam representadas por esses cedros. E depois ele mata o monstro Umbaba, que é o grande guardião da natureza. Então, adormecido na matéria, ele vai usar todo o seu potencial divino, toda a sua força, de forma egoísta. Depois de matar o monstro Umbaba, ele volta à cidade de Uruk. Tira as suas roupas sujas, limpa as suas armas, escova os seus cabelos e quando ele veste o manto real,
a deusa Ishtar olha para ele e se apaixona, se enamora de Gilgamesh. Vê em Gilgamesh um veículo perfeito para a expressão dessa ideia do amor mais celestial. Então a deusa Ishtar é a deusa do amor. E ela vê em Gilgamesh uma possibilidade de se expressar aqui na Terra. E o pede em casamento. E lhe oferece todos os tesouros, lhe oferece honra. Diz que todo o povo de Uruk se ajoelhará aos seus pés. Mas Gilgamesh olha para a deusa Ishtar e fala assim: eu não tenho presentes para te retribuir. E eu conheço a história dos seus amantes. E nenhuma delas teve final feliz. Eu não posso me unir a você. Eu quero deixar meu nome gravado na história. Então ele começa a desdenhar da deusa Ishtar e contar a ela todas as histórias de seus amantes que tiveram um final infeliz. Então Gilgamesh, adormecido na matéria, não reconhece a deusa Ishtar como um amor celestial. Que o amor celestial, ele quer construir laços, quer gerar vida num plano mais elevado. Só que para eu gerar vida num plano mais elevado, eu preciso sacrificar um pouco desses aspectos mais terrenos. Se eu, por exemplo, quiser servir a ideia da generosidade, eu vou ter que abrir mão um pouco do meu tempo, dos meus recursos, para poder me doar ao outro. Mas ele está tão apegado a esses laços terrenos que ele olha para a deusa Ishtar e percebe que ela vai destruir tudo aquilo ao qual ele estava apegado. Então ele rejeita esse pedido de casamento. A deusa Ishtar fica indignada, vai até os céus falar com seu pai, o deus Anu, e pede a ele o touro do céu. E o deus Anu olha para Ishtar e fala assim: olha, o touro do céu é muito perigoso. Se eu te der o touro do céu, ele vai destruir tudo o que há na terra. Mas a deusa Ishtar insiste. Ela fala assim: se você não me der o touro do céu, eu vou abrir os portões do inferno e haverá uma grande confusão aqui na terra. Não se saberá mais quem é vivo e quem é morto. E o deus Anu, então, entrega à deusa Ishtar o touro do céu. O touro traz essa ideia da matéria, da força, do vigor da matéria. Só que esse touro é um touro especial, é um touro do céu. É a matéria a serviço do céu. Então é um touro que vai destruir os apegos à terra, vai destruir as nossas bases, os nossos eixos de sustentação na terra, para que possamos construir nossas bases mais profundas, eixos celestes. Então a deusa Ishtar chega até a cidade de Uruk com o touro do céu. O touro bufa uma vez. Uma grande fenda se abre no chão e engole 100 de homens. O touro bufa uma segunda vez. Uma nova fenda se abre no chão e engole mais 100 de homens. Quando ele bufa a terceira vez, Enkidu é atirado para frente e consegue agarrar o chifre do touro do céu. E grita para Gilgamesh: Gilgamesh, pegue a sua espada e mate o touro do céu. Se recorda que a gente se comprometeu a deixar o nosso nome gravado na história? Gilgamesh pega a sua espada e mata o touro do céu. Então é como se a deusa Ishtar tivesse dado a primeira oportunidade a Gilgamesh para que ele pudesse despertar para a vida espiritual. A rameira representava aquele amor mais terreno, uma mente que a gente chama de Kama Manas, inspirada na filosofia oriental. E a deusa Ishtar representaria essa mente mais elevada, que vai se abrir para ideias mais celestes, para ideias mais puras, para arquétipos. Gilgamesh, ele recusa esse casamento, ele recusa expressar através de si mesmo esse amor mais celestial. Mas o que a vida faz quando a gente recusa uma oportunidade de crescimento? Nos dá outra, né? Nos traz uma nova experiência para que a gente possa novamente ter uma oportunidade de aprender. Só que às vezes a experiência é mais intensa. E aí a deusa Ishtar então traz o touro do céu e novamente Gilgamesh recusa a experiência e mata o touro do céu.
E os deuses então se reúnem e dizem assim: eles mataram o monstro Umbaba, abateram os 7 cedros, agora mataram o touro do céu. Um dos dois vai ter que morrer. A parte terrena é Enkidu. Então Enkidu é acometido de uma grande doença e vem a morrer. E Gilgamesh fica ali apegado ao seu corpo e só entrega o seu corpo à terra quando ele começa a se decompor. Gilgamesh, inconformado com a perda de Enkidu, vai agora em busca da eternidade. Vai querer encontrar Utnapishtim, que teria sido o único mortal a receber dos deuses o dom da imortalidade. E vai percorrer uma longa jornada. Então percorre léguas, sobe uma montanha e se recorda de que nessa montanha, há tempos atrás, havia enfrentado leões. Ele dorme. Quando ele acorda, ele está rodeado de leões. Consegue matar alguns e dissipar outros. O que traz essa ideia de que nesse momento ele conseguiu dominar um pouco da sua personalidade, da sua parte mais animal. Continua a sua jornada. Agora ele vai em direção às montanhas Machu, que tem um pico tão alto que alcança os céus e uma base tão profunda que toca o submundo. E ele precisaria atravessar a montanha Machu. Quando ele chega até a porta da montanha, ele se depara com 2 guardiões, que tinham o corpo formado por metade escorpião, metade humano. Os guardiões reconhecem nele uma natureza divina e lhe perguntam: quem é você? Ele fala: eu sou Gilgamesh, aquele que matou o monstro Umbaba, que matou o touro do céu, que enfrentou leões. E aí o guardião pergunta: mas se és Gilgamesh, por que traz o desespero no coração? Por que tem a face abatida, a face encovada? E aí ele fala: porque eu não deveria estar assim? O meu irmão Enkidu morreu. Ontem foi ele, amanhã pode ser eu. Eu quero ir atrás de Utnapishtim, lhe perguntar sobre a vida e a morte e alcançar a eternidade. Os guardiões olham para ele e falam assim: olha, esse caminho não é para você. Você vai precisar enfrentar 12 léguas de completa escuridão, onde não se enxerga nem um palmo à frente, nem um palmo atrás. É melhor você voltar. E Gilgamesh responde: eu conheço o perigo dessa escuridão, mas eu preciso ir até Utnapishtim. Os guardiões então permitem que ele passe. E ele vai enfrentar 12 léguas de completa escuridão. Essa escuridão traria esse simbolismo das trevas, em que enfrentamos as nossas sombras, os nossos defeitos, os nossos erros, e precisaríamos chegar até o final desse caminho limpos, tendo sintetizado, tendo integrado toda a experiência passada, para renascer num novo patamar, para ter acesso a essa sabedoria plena, ter acesso ao sol. E esse número 12, ele também é muito simbólico e está presente em algumas tradições. Representaria o final de um ciclo. Então, um ciclo de 12 meses, um ciclo do zodíaco, é um número que está presente na tradição cristã, com os 12 apóstolos. São 12 também os ensinamentos que estão presentes nas tábuas de esmeralda. Então, representaria esse completar de um ciclo, mostrando para Gilgamesh que, ao final da 12ª légua, ele deveria ter superado toda aquela experiência terrena, finalizado essa experiência humana, para poder nascer para uma vida espiritual. Ele percorre essas 12 léguas e chega até o sol. Quando ele começa a apreciar a luz do sol, o deus Shamash olha para ele e fala assim: Gilgamesh, o que você faz aqui? Você não poderia estar aqui, esse caminho aqui não é para você. Você não vai encontrar o que você busca por esse caminho. E aí Gilgamesh fala: mas eu percorri toda essa escuridão e você não vai me deixar nem contemplar a luz. Então a luz representaria a sabedoria.
E sobre essa luz, os nossos defeitos ficam muito visíveis. Então, durante aquelas 12 léguas de escuridão, Gilgamesh enfrentou diversas sombras, superou algumas, mas chegou ao final desse caminho com o seu coração ainda com desejo de eternizar sua experiência terrena. Então, ele chega ao final com o coração impuro. E à luz da sabedoria, essas impurezas ficam muito visíveis. Mas ele pede para Shamash para contemplar um pouco os raios de sol. E quando ele olha, ele está num jardim onde brotam tesouros, pedras preciosas. E vê uma moça que seria a guardiã dos vinhedos, a Siduri. Está sentado à beira do mar. Siduri é aquela que guarda o vinho, o néctar da vida, o manjar dos deuses, a ambrosia, que confere a imortalidade a quem a toma. Siduri, quando vê Gilgamesh se aproximar, corre e fecha os portões, que dariam acesso à morada de Utnapishtim. E Gilgamesh fala, por que você fechou os portões? E ela pergunta, quem é você? E aí ele conta novamente toda a sua jornada. Eu sou Gilgamesh, que matei o monstro Umbaba, matei o touro do céu, enfrentei leões, enfrentei as trevas, e eu quero encontrar Utnapishtim. E ela fala, mas por que você está com a face encovada? Por que carrega o desespero no coração? Esse caminho não é para você. Então Gilgamesh revelava através do seu coração e através do seu rosto esse apego terreno. E a eternidade não é para a vida material. Então ele jamais encontraria por aquele caminho o que ele procurava. E Siduri, então, começa a lhe oferecer tudo aquilo que aqui ele estava pegado. Fala assim, Gilgamesh, retorna para o lugar de onde você veio. Vai se deleitar com a comida, com a bebida, com a sua esposa, com as crianças. Esse caminho não é para você. Mas a vontade dele era tanta, ele tinha uma vontade divina, que ela fala assim, olha, lá perto da floresta tem um barqueiro. Pode ser que esse barqueiro te ajude a atravessar todo esse oceano. Você não vai conseguir atravessar esse oceano sozinho, porque chega num momento em que você vai se deparar com as águas da morte. E você precisaria passar por elas para encontrar o Utnapishtim. Se o barqueiro te ajudar, você pode seguir. Mas se ele não quiser te ajudar, você vai ter que retornar. Quando Gilgamesh ouve isso, ele fica indignado e acometido por uma cólera e começa a destruir uns objetos que estavam ao chão perto da floresta. O barqueiro, Urshanabi, quando vê aquilo, se aproxima e fala assim, quem é você? O que você está fazendo? E Gilgamesh fala, eu sou o Gilgamesh, e conta toda a jornada que percorreu até chegar ali. E lhe pede que o leve até o Utnapishtim. E o barqueiro fala para ele, Gilgamesh, você acabou de destruir com a sua cólera os apetrechos mágicos que lhe levariam até o Utnapishtim. Esses apetrechos são aqueles que fazem a barca flutuar através das águas da matéria. Sem eles a gente não consegue passar. Mas Gilgamesh não se conforma. Fala assim, mas eu preciso encontrar o Utnapishtim. E o Urshanabi fala, bom, tá bem, diante dessa vontade tão grande, você pode tentar. Vá até aquela floresta e busque 120 toras e traga até aqui. Gilgamesh vai, abate 120 árvores e traz essas toras. E eles embarcam, então, pelo mar, pelo oceano, com essas 120 toras. Quando se aproximam das águas da morte, o barqueiro Urshanabi diz a Gilgamesh, começa a oferecer a essas águas, essas toras, uma a uma. E não deixe que essas águas toquem as suas mãos nem o seu braço. E ele vai então oferecendo uma madeira de cada vez, uma tora de cada vez. Depois que ele havia oferecido as 120 toras, ele tira a sua roupa, mantém o seu corpo ereto. Pega a sua roupa e transforma em uma vela. E o Urshanabi o leva até o Utnapishtim.
Então, aquelas águas da morte representariam as águas que tragam tudo o que é material. Gilgamesh tinha o apego no seu coração. Ele poderia ser tragado por aquelas águas da morte. E então ele vai oferecendo, vai se desvencilhando de tudo aquilo que é material. Coloca uma tora, oferece mais uma tora e por fim ele fica desnudo, como se dissesse: eu estou puro, eu posso ter acesso a essa eternidade. Mas o seu coração ainda tinha desejo. Quando Utnapishtim vê Gilgamesh se aproximando, lhe pergunta novamente: quem é você? Ele conta novamente toda a jornada que percorreu até chegar ali. E ele fala: eu perdi meu companheiro Enkidu. Eu quero lhe fazer umas perguntas sobre a vida e a morte. Me diz como conquistar a eternidade. Utnapishtim, então, vira para Gilgamesh e diz assim: eu vou lhe revelar um segredo. E foi a partir daí que eu consegui essa eternidade. E esse segredo é o relato do dilúvio. Um relato do dilúvio muito similar ao dilúvio de Noé. O relato do dilúvio corresponde a um mito universal, que traz essa ideia de que toda vez que a humanidade estiver adormecida na matéria, haverá sempre seres mais elevados, sábios, que guardarão esse conhecimento, para que o ser humano possa acessá-lo e despertar novamente para o caminho de evolução humana. Então, as sementes de todos os seres representaria esse conhecimento, que vai permitir um despertar, vai permitir o nascimento de uma nova humanidade, num patamar mais elevado. Então, ele vai dizer assim: houve um tempo aqui na Terra em que os seres humanos faziam uma balbúrdia. Estava uma confusão, uma barulheira danada. Os deuses não conseguiam mais descansar, não conseguiam mais dormir. Eles se reuniram e decidiram exterminar toda a humanidade. Decidiram enviar um dilúvio. Mas eu fui avisado em um sonho. Fui orientado a desfazer a minha casa e construir uma barca e recolher semente de todos os seres que eu conseguisse. E assim eu fiz. Construí a minha barca, recolhi semente de todos os seres e fiquei ali aguardando o dilúvio baixar. Quando as águas acalmaram, eu abri a barca e fiz uma oferenda aos deuses. Os deuses, quando perceberam que eu havia protegido as sementes da humanidade, me concederam em troca o dom da eternidade. Eu, Gilgamesh, salvei a humanidade. E você? O que você fez pela humanidade? Quem poderá interceder por ti diante dos deuses? Gilgamesh fica entristecido, continua inconformado. E Utnapishtim olha para ele, reconhece a sua vontade divina e fala assim: tá bem, eu vou te submeter a uma prova. Você precisa ficar desperto durante 7 dias e 7 noites. No final desses 7 dias e 7 noites, a gente vê se eu consigo interceder perante os deuses. Só que Gilgamesh adormece no primeiro dia e só vem a acordar no 7º dia. E quando ele acorda, Utnapishtim lhe diz: tá vendo, Gilgamesh? Esse caminho aqui ainda não é para você. Você ainda não está limpo o suficiente para conquistar essa eternidade. A eternidade que você busca é a eternidade material. E ela é impossível alcançar, porque a matéria está fadada a perecer. Então é como se Utnapishtim morasse ali no limiar entre a morte e a vida eterna. E ele permitiria a passagem dessa alma para poder renascer num patamar superior. Mas ainda não era a vida que Gilgamesh poderia alcançar. E ele diz para Gilgamesh: você precisa retornar à cidade de Uruk. Nesse momento, a esposa de Utnapishtim vira para ele e fala assim: mas Gilgamesh veio de tão longe.
Vai retornar sem nenhum presente? Utnapishtim então chama Gilgamesh e fala assim: Gilgamesh, eu vou lhe revelar um segundo segredo. Nas profundezas dessa água existe uma planta. Essa planta tem um espinho, espeta aquele que tenta pegar. Mas se você conseguir, ela é sua. Ela confere uma juventude eterna a todo aquele que a come. Gilgamesh, então, vai até as profundezas das águas. É espetado pelo espinho da planta, mas consegue resgatá-la. Volta até o barco, vai empreender sua jornada de volta até Uruk. E diz ao barqueiro que está o acompanhando nesse retorno. Diz assim para ele: eu mesmo comerei essa planta e darei aos meus sacerdotes e aos anciãos. Então aqui é importante e é bonito a gente perceber que essa planta é uma planta que confere a juventude eterna, mas por outro lado ela machuca, ela fere com seu espinho. É como se trouxesse essa ideia de que por um lado você alcança a eternidade, mas por outro você vai ter que se deparar com a dor humana. Você vai ver esse movimento de nascimento, desenvolvimento do ser humano e morte. Vai se deparar com momentos de sucesso do ser humano e momentos de fracasso. E isso causa um grande sofrimento. E tem que ter uma estrutura para suportar tudo isso e ainda assim ser capaz de indicar o caminho que o ser humano deve trilhar para poder despertar para os seus valores mais eternos. Então ele continua o seu caminho de volta a Uruk, mas ele se distrai e surge uma cobra das profundezas das águas e come essa planta. E imediatamente ela muda a sua pele. A cobra traz esse simbolismo da sabedoria. Então é como se a vida quisesse ensinar a Gilgamesh que a eternidade que ele buscava só era possível trocando as formas, deixando aquele corpo para trás e conseguindo um novo corpo, uma nova forma. E que a verdadeira eternidade esteve com ele o tempo inteiro, mas ele não tinha consciência disso. O apego material lhe impedia de conquistar, de ter consciência dessa verdadeira eternidade, que fazia parte dele mesmo. E o que a gente pode entender a partir daí é que essa cultura era reencarnacionista. Trazia essa ideia da reencarnação como necessária para o aprimoramento do ser humano. Então Gilgamesh se depara com esse grande conhecimento. A eternidade não é dos corpos. Se ele estava tão apegado à matéria, ele precisaria de um novo corpo para viver novamente aquela experiência. E então, ele, ainda entristecido, volta até a cidade de Uruk. E agora grava toda a sua história em uma pedra. Cumpre a sua missão de reinar. Tomou conhecimento do drama humano, do adormecimento na matéria, do apego ao mundo terreno. Percebeu o que era a verdadeira eternidade e, compreendendo esse ensinamento, agora pôde ensinar ao seu povo. E assim se eternizou, porque está vivo até hoje entre nós, através desse mito. Então, já caminhando para o fim da nossa palestra, eu gostaria de destacar que esse ensinamento trazido pelo mito de Gilgamesh, ele também é muito presente em diversas outras tradições. É como se durante toda a história da humanidade existissem seres, mestres, seres com um grau de sabedoria nos indicando esse caminho. Através de diversas linguagens, mitos, contos, ensinamentos filosóficos, para deixar vivo esse conhecimento da história humana e indicando o caminho que a gente deve percorrer para poder se realizar e para poder ser mais feliz. Então, esse mito tem mais diversos outros símbolos que eu não pude tratar aqui hoje, mas em breve nós teremos uma série sobre o mito de Gilgamesh no Acrópole Play, que é uma plataforma de streaming da Nova Acrópole. E eu gostaria de finalizar oferecendo uma poesia de autoria da professora Lúcia Helena Galvão, e que foi inspirada nesse mito de Gilgamesh e que será declamada
através da voz de Aline Freitas, que é uma voluntária da Nova Acrópole. Muito obrigada. Repousa o semideus, o grandioso rei em sua cidade. Não vê que há limites, pois que é cego ante o que é pequeno. E o que ao Deus é doce, já para o homem é qual veneno. Pois há que depurar sempre o paladar da humanidade. Os deuses o conhecem e com piedade logo interferem, semeando na floresta o que será seu amigo e irmão. Grandioso, mas mortal, do que é mortal será guardião. Amante da floresta e inimigo dos que a ferem. As feras dos dois mundos, terra e céu, os dois logo abatem. São grandes os seus feitos, mas eis que um dia o ciclo encerra. Pois nesta hora a morte lhes proporá um novo combate. Em comoção geral, o irmão mortal jaz sobre sua terra. Vencido pela dor, vejo o grande rei, já prostrado e triste. Reúne suas armas e se encaminha rumo à verdade. Desencantado, enfim, de tudo aquilo que aqui existe, procura o imortal, o que atingiu a eternidade. O vencedor do tempo é um ancião de terra distante. Além do mar da morte, abriga o rei e o desafia. Desperto em 7 noites, há de saber da arca triunfante, que cruzou o dilúvio e encontrou sua moradia. Cansado da jornada, ele adormece e perde a história. Acorda condenado à vida e à morte, até que um dia, enfim, sobre seu corpo, sobre sua alma e sua memória, esteja então selada sua completa soberania. E volta o rei à terra, já esquecendo sua aventura. Ei-lo a erguer muralhas, sem se lembrar do que mais importa: vencer monstros em si, conquistando a posse da alma pura, e recordar quem é, e guiar seus passos à eterna porta.